Fala Dev, beleza? Eu sou o Otávio, instrutor digital aqui da Faculdade V2 e no vídeo de hoje, para celebrar aí a chegada do fim de ano, a gente vai fazer aqui uma aplicação bem legal que faz para a gente a contagem regressiva até o ano novo. Então, basicamente, essa é a nossa aplicação. Toda vez que a gente dá um reload na página, a gente vai ter aqui uma nova imagem. Então, dei o reload, temos uma nova imagem e a contagem regressiva está sendo feita aqui. Então, na data de gravação desse vídeo, faltavam 3 dias para o início do ano seguinte, que seria o ano de 2021. E então, sem mais delongas, já vamos começar aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar nossa index, que a gente já tem criado aqui. Vamos passar o estilo padrão de HTML. A gente está utilizando aqui o Visual Studio Code. Vamos dar um título aqui para essa nossa aplicação. Então, vai ser contagem regressiva ao ano novo. Bom, já vamos linkar aqui a nossa tag style, que a gente vai utilizar mais para frente. Então, vamos chamar ela de style.css. Já vamos deixar aqui linkado o nosso script também. Vamos dar o nome de main.js. E aqui, basicamente, a estrutura que a gente vai montar é a seguinte. Então, a gente vai ter aqui uma div com o id de del, countdown. Dentro dessa nossa div, a gente vai ter um H1, contagem regressiva. Esse aqui vai ser o título que a gente tem lá na nossa aplicação. Beleza? Vamos criar aqui uma div com o id de clock. Então, id igual clock. E embaixo dessa minha div, eu vou ter uma outra div, onde eu vou dar o id de units. E aqui dentro eu vou passar 4 spans. Então, vai ter dias, um span de horas, um span de minutos e um span de segundos. Beleza? Então aqui a gente já tem nosso HTML basicamente criado. Então eu vou dar um save nisso aqui. Então Ctrl S. Vou abrir aqui com Live Server. Bom, então aqui a gente já tem nossa estrutura básica, mas não tem nada montado ainda. Então vamos voltar lá. Então, voltando aqui, o que a gente precisa agora é criar nosso style. Então eu já vou criar aqui style.css e vou começar a editar. Bom, então aqui basicamente a gente vai precisar de um body. A gente vai dar um background da seguinte URL. Então, para isso aqui, eu usei um sistema que a gente tem no Unsplash. Esse sistema ele faz o seguinte, ele pega uma coleção, ele pega o ID dessa coleção e ele vai trocar automaticamente os itens dessa minha coleção. Então, toda vez que eu der um reload na página, ele vai trazer uma nova imagem daquela coleção. Para essa coleção aqui, eu trouxe algumas imagens padrão ali do ano novo, de uma coleção do ano novo, e eu utilizei aqui. Bom, então continuando. Eu criei aqui um background center, um background size de cover, um repeat. Se o repeat, na verdade, a gente vai apagar daqui. E uma font family de Tahoma. A gente utilizou de padrão aqui para toda essa nossa página. O nosso H1. Então o nosso H1, ele é nosso título. Ele vai ter uma cor branca, um alinhamento de centro, uma font size 74 pixels e um letter spacing, ou seja, espaçamento entre as letras, de 10 pixels. Em seguida, eu vou editar a minha divisão delete countdown. Então, eu vou ter um edit de 850 pixels, um margem de alto e um margem top de 10%. Beleza? Agora, dentro do meu clock span. Então, aquele span lá que tinha os dias, as horas, os minutos e os segundos, eu fiz o seguinte, um float left, ele vai ter uma flutuação à esquerda, um alinhamento de centro, font size de 84, uma margem de 0 e 2,5
uma cor branca, um padding de 20 pixels, widget de 20%, um border radius de 20 pixels, que dá esse efeito arredondado lá nas minhas bordas, um box sizing de border box, para caso ocorra algum problema, que essa minha div não extrapole os limites. Então, o conteúdo que eu tenho dentro da minha div não vai sair da div. Bom, em seguida, eu utilizei aqui uma série de estilos. Então, é o seguinte. Então, basicamente, eu tenho aqui uma tag span, e se ela for o primeiro filho, ela vai ter um background desta cor. Se ela for o segundo filho, tem um background desta cor. Se for o terceiro, desta cor da primeira novamente. E a quarta vai ter a mesma cor da segunda. Então, o que a gente fez aqui? A gente editou que o filho do span dentro do clock. Então, aqui a gente tem o clock, tem o span, que este filho em questão, ele vai ter a seguinte formatação de CSS, beleza? Em seguida, a gente vai fazer um clock after, então, após algo acontecer, o content vai ser vazio, display block, um clear both. Então, a gente vai limpar ambos, beleza? Agora eu vou editar as minhas units. Então, eu fiz o seguinte. As minhas units, que são basicamente os nossos spans, eles vão ter a seguinte formatação: width de 25%, text align center, margem top de 30 pixels, uma cor de DDD, que é uma cor mais clarinha, um text transform to uppercase, então a gente está dizendo que todo esse nosso elemento vai estar em uppercase, uma font size de 13 pixels, um espaçamento de letras de 2 pixels, e um text shadow para trazer um efeito de 3D de 1 pixel, 1 pixel, 1 pixel e preto, beleza? Em seguida, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai determinar que o span.turn vai ter uma animação de virada, e essa minha animação de virada vai vir de um keyframes. Então, o keyframes que eu criei para isso foi, quando estiver em 0, rotação de x vai ter 0, e quando estiver em 100%, a transformação de x vai ser de 360. Então ele dá aquele efeito de virar que a gente viu no começo do vídeo. Beleza? Então para o meu CSS é isso. E a gente já pode começar a editar nosso JavaScript. Então já vou criar aqui um main.js e vamos dar início. Então o que a gente precisa aqui? Basicamente a gente precisa determinar o tempo atual e ter uma data limite. Essa data limite vai ser o ano novo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma função, updateTimer. A gente vai pegar um deadline como parâmetro, que a gente vai criar lá embaixo depois. A gente vai criar uma variável. Então, varTime, que vai ser a nossa variável do tempo, que vai ser igual a deadline menos new date. Então, esse new date, basicamente, é a data atual que a gente está pegando. A gente vai dar um return de um objeto. Eu vou passar aqui days, que vai ter math.floor de time barra, e a gente passa aqui uma anotação que ela vai dizer pra gente como que é formatado esse número. Então, vezes 60, vezes 60, vezes 24. Então, basicamente, para a gente formatar um dia, a gente faz 1000 milissegundos, vezes 60, vezes 60, vezes 24. E nesse espaço de tempo, a gente tem um dia, beleza? Agora eu vou criar horas. Então vai ser novamente um math.floor de time barra novamente. A gente tem 1000 vezes 60 vezes 60. E aqui eu vou passar uma porcentagem de 24, beleza? Então aqui a gente tem uma estrutura onde basicamente a gente criou as horas. Então, horas são 1000 vezes 60 vezes 60 dividido por 24. Deixa eu dar uma indentada aqui. Bom,
Então, aqui eu tenho um espaço um pouco maior, vocês conseguem ver um pouco melhor o que está acontecendo. Agora eu vou criar minutos. Esses nossos minutos vai ser novamente um f.floor de time dividido por time dividido por 1000 dividido por 60. Vamos identar novamente isso aqui. E aqui eu tenho novamente uma divisão por 60. Porcentagem no caso. Então, a gente pegou aqui a estrutura do minuto. Só vamos colocar um S aqui rapidamente e vamos dar continuidade. Então agora eu vou criar os segundos. Novamente no f.floor de time dividido por 1000 porcentagem 60. Então, aqui eu já tenho toda a minha estrutura criada dos dias, horas, minutos e segundos. Agora eu preciso criar um total. Então, esse meu total vai ser o time, beleza? Agora, dando continuidade aqui, eu vou criar uma outra função. Uma função que vai animar o meu relógio. Então, vai ser a função que chama o estilo do keyframes. Então, basicamente, eu vou pegar span.className igual turn. Então, eu estou passando aqui a classe turn que a gente criou lá no nosso CSS. Então, o que a gente faz aqui? Vamos criar um setTimeout. Dentro desse meu setTimeout vai ser uma function. E essa minha função vai fazer o seguinte. Então, ela vai dar um span.className. Vai ser igual vazio. E eu vou dar um intervalo aqui de 200 milissegundos. Então, o que está acontecendo? Toda vez eu estou dando um class name de turn e eu estou retirando esse meu class name de turn. E é isso que vai fazer aquela função de parecer que eu estou dando uma volta ali no meu relógio. Beleza? Agora eu vou criar uma função aqui, fio0. Essa minha função fio0, ela vai pegar como parâmetro o número e ela vai fazer o seguinte. Eu vou dar um return de 0 mais num. Beleza? E vamos dar um slice de -2. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está basicamente pegando um número e está adicionando um zero nele. Por que a gente está fazendo isso aqui? Normalmente, os nossos segundos, os nossos minutos, nossas horas e nossos dias, eles vão retornar um valor simples. Então, por exemplo, se tiver faltando 3 dias, ele não vai mostrar 0,3, ele vai mostrar apenas 3. E a gente quer que ele tenha esse zero. Então, a gente passa essa função aqui e vai basicamente fazer esse serviço para a gente. Agora a gente vai criar aqui uma função que vai realmente fazer o trabalho das horas para a gente. Então, function startTimer. A gente vai pegar aqui como parâmetro o id e o deadline. A gente vai abrir essa função. Dentro dessa função, a gente vai determinar um time interval, uma variável time interval, que vai ser igual a um setInterval de uma função. Opa, pequeno problema aqui. Então, setInterval de uma função. Vamos abrir essa nossa função. E dentro dessa nossa função, a gente faz o seguinte. A gente vai criar uma variável relógio. Então, eu vou chamar de clock. Então, que vai ser document.getElementById. Eu vou passar o id aqui dentro. Notem que eu passei ela sem aspas. Então, isso aqui é uma variável, um conteúdo que eu vou pegar de um outro local. Agora eu vou criar uma variável timer. Vai ser igual document.updateTimer de deadline. Beleza? Agora eu vou dar um clock.innerHTML, que vai ser igual. Eu vou trazer aqui uma estrutura que eu já tenho aqui pré-montada, só para não tomar muito tempo da gente. Então, eu tenho esse span, que vai ser fio0 de timer.days. Então, a gente está pegando o nosso timer que a gente criou, que vem lá de um update timer, e a gente está passando para ele o days, que a gente tem criado aqui em cima, beleza? E a gente colocou ele dentro do fio0.
Então, esse fio 0 vai fazer a função de quando for um número abaixo de 9, por exemplo, ele vai colocar esse 0 na frente pra gente, beleza? Bom, dando continuidade aqui. Então, eu vou criar uma variável spans, vai ser igual clock.get elements by tag name. Vou buscar o span. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei dentro de clock todos os elementos que tem a tag span e eu vou fazer o seguinte. Vou criar um animate clock span 3. Então, minha terceira posição, na verdade minha quarta posição do span que eu criei, ele vai fazer o seguinte. A gente vai dar um ponto e vírgula. A gente vai criar um if. If timer.seconds for igual a 59. A gente vai animar o clock. Então a gente chama o animate clock e a gente vai dar aqui um spans da posição 3 agora. Só que notem que a gente está passando 2 para pegar a posição 3. Basicamente é assim que funciona o JavaScript. Ele começa sempre no 0, então 0 é a minha primeira posição, e a gente vai subindo uma vez a mais cada vez. Beleza? Então vamos dar uma continuação aqui. Agora a gente vai criar um if timer.minutes igual 59. A gente vai dar um animate clock do spans 1 e novamente a gente vai criar outro if, então timer.hours igual 23 e timer.minutes igual 59 e novamente timer.seconds for igual 59. A gente vai dar um animate clock de span 0. Então a gente vai animar a primeira posição. Só aqui em cima que houve um pequeno errinho. Então a gente esqueceu de passar aqui um e novamente. E dentro desse e a gente vai pegar o timer.seconds igual a 59. Então toda vez que a gente iniciar um novo minuto, um novo segundo, uma nova hora, um novo dia, a gente vai ter a função que vai animar o nosso relógio, beleza? Então, dando continuidade aqui, o que a gente faz agora? Agora a gente faz um if timer.total for menor que 1. Então, se chegar no 0, a gente vai fazer um clear interval. A gente vai limpar o intervalo do time interval, que é a nossa função, e a gente vai dar um clock.inHTML, que vai ser igual um span. Então a gente passa aqui um span 0. Novamente a gente fecha o span e a gente vai fazer isso aqui 4 vezes. Então eu vou copiar essa minha estrutura, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui ela mais 3 vezes. Beleza? Então a gente tem aqui tudo criado e a gente dá o espaço de tempo. Então eu vou dar o espaço de tempo aqui de 1000 milissegundos, que é 1 segundo, para essa nossa função rodar a cada segundo. Então cada segundo que ocorrer, o nosso relógio vai ser atualizado. Beleza? Agora falta a gente chamar essa função. Então window.onload, a gente vai dizer que isso aqui é igual a uma função. A gente abre essa nossa função. A gente vai criar agora definitivamente a nossa variável deadline. Vai ser igual a um new date. E a gente vai passar aqui o seguinte. Então a gente vai passar January, seria janeiro, 1st, 2021. A gente vai passar 00, 00, 00. Então aqui a gente tem montado o nosso padrão lá do final do ano, na verdade do início do novo ano. E a gente vai criar aqui, vamos chamar na verdade o start timer. A gente vai passar o clock e o deadline. Beleza? Então aqui a gente já tem tudo criado. Vamos salvar isso aqui. Então save all. Vamos abrir nosso index novamente. E aqui a gente já tem nossa aplicação rodando. Beleza? Vamos fechar essas duas aqui. Então, basicamente,
para o final desse projeto, é isso aqui que a gente tem como resultado. A gente já tem a nossa função de tempo passando, assim como a animação do relógio, e toda vez que passa um segundo, ele vai trazer aqui esse novo segundo, beleza? Então, para essa aplicação é isso, espero que tenham gostado. Se esse conteúdo te ajudou aí a crescer como desenvolvedor, deixa aí seu like, se inscreve no canal e se inscreve nos cursos da descrição, ali no link da Faculdade V2. Lá tem muitos cursos bacanas. Eu, por exemplo, fiz todos os cursos e digo que eles são realmente produtivos. E também, se você quiser ver com mais calma esse projeto que a gente criou, a gente vai deixar o link do GitHub aí na descrição. Você pode ver ali com mais detalhamento, com mais tranquilidade esse nosso projeto. Então, para hoje é isso e um feliz ano novo para vocês!